A indústria 4.0, ela é composta de alguns pilares. Por exemplo, um dos pilares é a manufatura aditiva. O que é a manufatura aditiva? A impressão 3D, que vocês conhecem como impressão 3D. Por que ela é muito importante? Por exemplo, quando eu vou fazer uma máquina, uma peça de uma máquina, por exemplo, se eu for projetar esse pedestal, eu não vou fazer o material final desse pedestal logo, porque isso aqui é muito caro. Não vou fazer o metal. Primeiro eu vou usar um ABS. Para validar. Primeiro eu vou fazer o projeto conceitual no computador. Testar e validar um projeto conceitual no computador. Simular o máximo que eu posso fazer no computador. Que vai simular um ambiente real. Depois de simulado esse ambiente real, eu vou imprimir na impressão 3D. Na impressora 3D, que chama manufatura aditiva. Vou validar isso aqui com um ABS, usando um ABS. Aí a impressora que eu tenho lá é uma impressora de qualidade. Não é uma impressora qualquer não. Ela gera um material com uma certa qualidade. Né? E eu consigo realmente produzir bem próximo do real o que eu quero, que chama meu protótipo, né? Meu pocket inicial lá. E eu consigo produzir. Aí eu validei, testei, coloquei lá, faço meio que um protótipo mesmo, funcional. Aí aprovo isso e valido, às vezes, com um parceiro. Gostou? É isso aqui mesmo, tal. É isso. Aí eu vou pedir a peça, o material, em alumínio, ou aço, o que seja. Né? Por quê? Isso é caro, né? A gente sabe, principalmente agora com a pandemia, que careceu muito. Então eu peço depois a peça e vou fazer realmente a peça. Né? Se eu não conseguir fazer lá, eu peço um serviço de terceiro. Olha, eu contrato a fundação. Olha que eu entrei a fundação. O coordenador do projeto vai lá, contratação de serviço de terceiro, né? Para fazer a confecção de tal peça. Aí você manda o projeto da peça, passo a passo, para a indústria que você sabe que consegue fazer a peça. Né? Se for o caso, o cara manda até um molde, se precisar. Entendeu? Em 3D. Aí vai ser feita a peça. Isso é um caso. Aí diz aí, os 4 pilares. Aí digamos ali, aí inteligência artificial. Eu preciso ter alguma coisa aqui, por exemplo, onde eu vou desenvolver para a detecção do áudio. Eu saiba que quando eu falar, sei lá, eu vou usar uma rede neural que quando eu falar aqui, identifique que a fala é próxima de Eric. Porque ele fiz um trabalho aqui, digamos, estou fazendo uma aplicação que saiba conseguir identificar que é a fala de Anselmo, que é a fala de Marcelo e a fala de Adelto. Né? Então, estou supondo aqui. Então, quando vou falar aqui, eu fiz uma aplicação, inteligência artificial. Estou usando, isso é um dos pilares também que a gente usa muito na indústria 4.0. Outra, internet das coisas. Isso aqui vai estar conectado à internet a todo momento. E vou estar armazenando e trocando dado com a rede. Certo? Então vai estar conectado ou via sem fio, ou vai estar conectado ao 3G, ao 4G, ao 5G, o que seja. Então eu estou sempre conectado aqui. Essa informação é feito... Imagina a Alexa, que está sempre conectado, trocando informação com você. Então eu estou sempre alimentando a informação. Então, à medida que você vai falando aqui, ele está captando, é meio parecido com um celular que fica aquele Google Key capturando, quando tu fica falando alguma besteira, o cara manda uma propaganda para ti. Né? Porque está ativado teu Google Key. Então, isso existe mesmo? O quê? Isso existe mesmo do celular, de você existe, falar... você tem que desativar, né? Ele pega lá, né? Ele tá lá com a redezinha ativada. O telefone parece estar desligado, mas... Tá ativado o Google Key. Se tiver, ele vai ficar capturando. Se você ficar falando aí perto dele... Por isso que quando a gente fala sobre um determinado assunto, quando você vai lá que abre... se tiver ativado, ele vai e faz a pesquisa. Aí o cara... por que ele botou esse negócio pra mim? Eu tava falando, Você não estava interessado? Tava inteligente, né? Tá tão inteligente o celular. Né? Isso acontece demais e as pessoas ficam se perguntando. Ficam enlouquecidas, né? Como a gente tava falando sobre isso quando eu abri Mas aí eu tô citando aqui um exemplo, né? Então, assim... Capturou, tá ligado, né, na rede e tal, né? Aí tem situações de gêmeos digitais que a gente chama, ou simula o ambiente, né, real no virtual. Aí a gente usa também muito manutenção preditiva, simulando o ambiente real, para você não mexer numa máquina. Imagina uma máquina complexa, bem grande, que você não pode fazer a manutenção nela primeiro. Você tem que ensinar a pessoa a fazer a manutenção no ambiente virtual. Então você consegue usar realidade virtual aumentada, certo? Ou diminuída, o que seja. E realidade virtual aumentada de forma que você consegue mexer, simular como se estivesse mexendo realmente na máquina real. E você ensina o cara a mexer na máquina primeiro, a fazer a manutenção sem mexer realmente na máquina de fato. Aí o cara vai lá e depois vai mexer na máquina. Entendeu? A gente usa também isso dentro da indústria 4.0. Tem demais manutenção preditiva. Por exemplo, uma das aplicações que a gente vai fazer dentro da indústria com 5G e Edge Computing agora, nessa aplicação do projeto de 9,9 milhões com
com a Cisco e tudo mais, com essas empresas, é em cima disso também. Uma das aplicações que a gente faz é essa. É de manutenção preditiva. É uma das aplicações para validar o nosso conceito. Entendeu? Então, isso é muito pedido pela indústria, de você validar isso. Lá no 5G tinha um desse caso aí. De você abrir um carro, olhar, pegar o óculos virtual, entrar no Mustang, levantar a tampa do Mustang e ficar mexendo no motor do Mustang, o motor V8. Caramba. Entendeu? E ficar mexendo nas peças do motor V8. Né? O motor ligado, tu mexer lá no motor ligado. Onde é que tu vai mexer no motor ligado? Essa realidade Entendeu? virtual é fantástica. Então, são coisas da indústria 4.0 que você consegue fazer isso. Mas isso é com grande quantidade de dados. E você consegue simular, você tira uma peça, né? Tira uma peça e vai aparecer lá o nome da peça. Então você tem uma informação. Isso tudo está conectado.